Evangelista Alex Nascimento, tocando vidas através da palavra. Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Grava esta palavra. Resiste à ordenação de Deus. Ordenação. A palavra ordenação, ela vem de ordem. Ordenação vem de ordem. Eu vou repetir o versículo 1 e 2, porque a gente vai ter que entender isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Observe que, quando nós falamos acerca de ordens, ou o Deus que ordena, este Deus, ele é o Deus, de fato, desde o princípio, biblicamente, demonstra que Deus, ele não é um Deus de bagunça. Deus, ele não é um Deus de baderna. Deus demonstrou-se desde o princípio da criação ser um Deus de ordens. Ele fez tudo em seu devido momento. Ele fez tudo em seu devido tempo. Deus, desde Gênesis, nós conseguimos contemplar que ele sempre foi um Deus ordeiro. Sempre trabalhou dentro de uma ordem. Sempre trabalhou dentro de uma organização. E quando Paulo vai falar acerca das autoridades constituídas, a visão cristã acerca disto, bíblica, é que toda autoridade constituída, ela é constituída para redarguir em justiça, cumprindo-se o ofício a qual a mesma fora designada. Nós vamos falar um pouquinho mais acerca disso daqui, mas precisamos continuar a leitura bíblica. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, servo de Deus. A palavra ministro aqui vem no mesmo sentido da palavra diácono, servo. Tendo em vista que a autoridade é serva de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, nós vamos falar aqui também acerca da sujeição às autoridades. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ora, pagai tudo o que lhe é devido, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo deixa aqui muito bem claro acerca do estar debaixo de tais autoridades servindo-as ou obedecendo-as com a própria consciência. E é justamente a consciência cristã que faz com que obedeçamos ou venhamos a negar tal obediência. Como isso é possível? Ter essa dupla linha de ação para com as autoridades constituídas. É algo muito simples quando pensamos com o pensamento do reino, com o pensamento do que Cristo gravou em nossos corações.
todas as vezes que, por caprichos próprios, nós deixamos de obedecer tais autoridades, nós estamos indo contra a ordenação, nós estamos indo contra aqueles que Deus instituiu para trazer esta ordem social. Todavia, como cristãos, existem sim essa segunda via de caminho para a desobediência, ou do contrário à obediência, quando tais autoridades referem-se ou entram em ações contrárias ao que cremos. Um exemplo bem básico acerca de bular a autoridade para um bem maior são as parteiras no Egito, que tinham a ordem de matar todos os meninos nascidos ali das mulheres hebreias. Mas lembra que Paulo está falando da consciência, que todo ser humano tem um senso de consciência. Aquelas parteiras hebreias deixou de matar aqueles meninos e disse que, quando tiveram que se justificar diante das autoridades, falaram que as mulheres hebreias são mais fortes, ao ponto de quando elas chegam para trazer o menino à luz, elas já tiveram a criança. Elas não mataram. Por quê? Porque feria a consciência delas obedecer tal ato, tal atitude. Lembra quando foram condenar Jesus? O próprio Jesus olhou para aquela autoridade constituída e disse: nenhum poder terias sobre mim se do céu não te fosse concedido. O próprio Cristo entendia que toda autoridade era constituída pelo próprio Deus. Então o cristão, diante de uma autoridade, seja uma autoridade policial, seja uma autoridade política, seja uma lei estabelecida, ele tem por obrigação segui-la, obedecê-la, acatá-la, desde que não seja algo impulsionado para a injustiça, impulsionado para o mal, ou impulsionado contra a fé que ele exercita. Para finalizar, o último exemplo aqui, um exemplo de não obediência a estes regimentos de autoridade, que nos daria uma brecha para uma desobediência perante a fé que temos, é se em determinado momento da história, no Brasil, que é um país livre, entre aspas, fosse ordenado uma lei que proibisse o exercício da fé comum, da fé individual, o exercício de prática de cultos. Deixaríamos de cultuar ao Senhor porque uma autoridade disse que temos que deixar de cultuar ao Senhor? Não, e eu não estou dizendo sobre estar em templos, eu estou dizendo sobre fazer a prática de cultos, seja lá onde for. Se porventura chegar a um tempo onde as autoridades proibirem todo e qualquer tipo de culto, aí sim há uma brecha bíblica cristã para desobediência civil. Desobediência da lei imposta. Por quê? Porque está ferindo a fé no Deus vivo, a qual nós cremos, e esta liberdade que temos nele de o adorar. Mas em contrapartida, toda e qualquer autoridade, nós como cristãos, em nossa sã consciência, devemos obedecer, desde que não firam estes princípios a qual nós acabamos de citar como exemplo. O princípio da honestidade, o princípio da justiça e o princípio da liberdade da fé a qual nós temos em Cristo Jesus. Passando deste período do versículo de número 7, Paulo agora vai continuar falando acerca da vivência cristã, desse novo modelo de vida que nós estamos caminhando aqui capítulo por capítulo, e Paulo já está há um tempo falando
sobre esse procedimento da vida em Cristo. Aí no versículo 8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dos mandamentos da lei, Paulo deixa de lado, para usar a exemplificação do amor ao próximo, ele deixa de lado os mandamentos que compete-se a o ser humano para com Deus, e utiliza-se, como por exemplo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Paulo deixa de lado as partes do mandamento que compete-se ao ser humano para com Deus e utiliza-se dos mandamentos que compete-se do ser humano para com o outro, para com o próximo. É por isso que ele deixa neste versículo de número 9 esta descrição, e no 10 ele finaliza dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Que foi o resumo da lei que o próprio Cristo fez: amar a Deus e ao próximo. Simples. Se você ama ao seu próximo, você não causará mal. E automaticamente, a não causar o mal ao seu próximo, você está cumprindo toda a lei, demonstrando este amor que você tem por ele. Ora, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 7 e 8, nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. Automaticamente, quando você ama, você está demonstrando algo dentro de você que não vem de você, vem de Deus. Porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Só é nascido de Deus aqueles que amam. O amor é a demonstração pública do novo nascimento na vida de um cristão. Pois todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você não conhece a Deus se você não ama, porque Deus é amor. Amados, ele finaliza dizendo, lá em 1 João 4, versículos 7 e 8, amemo-nos uns aos outros. O evangelho, o cristianismo, quando você pega ali os escritos dos primeiros historiadores mais próximos ali da época dos discípulos, dos apóstolos, você vai perceber que a igreja cristã, que os cristãos eram conhecidos como povo do amor. Nós estamos perdendo muitos, tão somente por estarmos perdendo esta base principal, que se chama amor. Deus é amor. Onde não há amor, não há Deus. Eu vou repetir. Deus é amor. Onde o amor não habita, Deus não está, porque Ele é a própria essência do amor. Um pai que entrega o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, só pode ser definido como amor. Deus é amor. É por isso que onde o amor não está, Deus não está. Continuando, versículo de número 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha o clamor de Paulo neste pedaço dessa carta. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que Paulo está dizendo é, quanto mais o tempo passa, mais perto estamos da parousia. Quanto mais o tempo passa, mais perto estamos do dia esperado, almejado, aguardado, desejado por toda a igreja cristã. O dia de estar com o Senhor.
E Paulo vai dizer, por conta disso, já deveríamos nos termos despertado do sono. Que sono? Que sono é este que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Desperta! O que o sono traz para o ser humano? A primeira coisa que compreendemos é que quando alguém está com sono, essa pessoa tem uma lerdeza gerada no seu corpo. Por quê? Porque o sono deixa as pessoas mais lerdas. E quando Paulo diz é hora de despertar do sono, Paulo está dizendo, igreja, arranca de vocês essa lerdeza para a obra do Senhor. O sono faz o ser humano se encostar para dormir. Aí Paulo está dizendo para a igreja, é hora de despertar do sono, ou seja, não é hora de estar encostado. Há um convite de Paulo para a igreja de Roma, desperta. Há um convite bíblico para nossas vidas nesta noite, por intermédio deste versículo, e o convite é este, desperta tu que dormes, porque já é hora. Continuando, versículo de número 12, vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas de luz. Que versículo poderoso. Deixemos-nos tudo aquilo que não compete a Deus, que não vem de Deus, que não provém de Deus, que não é dado por Deus, e nos revistamos de tudo que vem de Deus. Ei, escute, estamos vivendo um tempo que temos que entender que por muitas das vezes teremos que nos despir do que não é de Deus sozinhos. Vai ser difícil encontrar alguém, e quanto mais o tempo passar, mais difícil será, que te levará para perto dos caminhos do Senhor. Quanto mais o tempo passar, mais difícil será encontrar alguém que te levará para a cruz, para a oração, para o jejum, para o clamor, para quebrantamento, para a adoração. E é por isso que teremos que tomar muito cuidado, porque muitos tentarão nos levar para o caminho escuro, daquilo que não provém de Deus, daquilo que não é concedido pelos céus. Mas o apóstolo já estava escrevendo naquela época e dizendo, abandone as obras das trevas e se revista das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Há um chamado de Paulo para a vivência cristã. Finalizamos este capítulo com um chamado de Paulo para a procedência cristã, para o proceder, para o procedimento bíblico cristão. Paulo está preocupado com a saúde espiritual na igreja de Roma. E hoje nós estamos aqui no Brasil, onde as pessoas correm para as academias, estão desesperadas em exercitarem seus corpos. Todos querem ter os seus corpos sarados, passam 3 horas, 4 horas, o dia que não vai numa academia parece que fica doente. Há pessoas que já estão até se desesperando, saindo para correr na rua, fazer algum tipo de exercício, porque gostam de malhar os seus corpos. Isso não é errado. É saúde, tem que cuidar do corpo, mas como cristãos temos que ter essa mesma procedência, esta mesma determinação de malhar nossa vida espiritual, exercitar nossa vida espiritual. Se o corpo físico é tão desejado pelas pessoas deste século presente, onde tem que ter um formato A, um formato B, um formato C, o cristão ele tem que ter o mesmo desejo em sua vida espiritual, um desejo diário de crescimento, um desejo diário do que ele é na presença do Senhor, do que ele quer ser, ou pelo menos do que um dia ele foi.
exercita-te. Como ele já disse, exercita. Como ele falou para Timóteo, o dom que há em ti, que foi posto por imposição de mãos. Não é tempo de sono, não é tempo de dormir, é tempo de praticar aquilo que já se aprendeu e desenvolver aquilo que tem que ser desenvolvido. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Completamos mais uma aula da Epístola aos Romanos e não se esqueça, todas as nossas aulas estão no nosso canal no YouTube, a qual estarei postando aqui nos comentários para vocês poderem acompanhar capítulo por capítulo e serem edificados. Um grande abraço, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.